Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um evangelho dessa 15ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a regra, a lei, existem para serem cumpridas. Não tem discussão. Se nós queremos viver na justiça, onde existe mais de uma pessoa, existem aí também, deve existir aí também, regras, leis, normas que vão regulamentar o comportamento de todas essas pessoas. Porque senão vira uma baderna, uma bagunça, que ninguém mais entende o seu direito, o seu dever, ninguém mais compreende o seu espaço e respeita o espaço do outro. Então, a regra, a lei, as normas, elas são para regulamentar os comportamentos humanos. E isso não é novidade, não. Há muito tempo que existem regras e leis no mundo. No tempo de Jesus não era diferente. Só que todas essas regras, todas essas leis, todas essas normas existem para um bom funcionamento da sociedade, mas em detrimento da pessoa humana. A lei, a regra, as normas, elas não são para fazer com que a pessoa humana seja mais sufocada, que a pessoa humana seja mais encurvada sob seus pesos. Não. A lei, a regra, a norma existem para que torne mais leve o dia a dia das pessoas. Então, quando se depara com a regra, com a lei, a gente se sente até, de certa forma, mais à vontade com nossos, ou melhor, em nossos comportamentos. E Jesus hoje nos mostra que essas regras, essas leis, devem estar a serviço da pessoa humana e não o seu contrário. A pessoa, ela não pode se tornar escrava da regra, da lei, de forma tal que isso tudo se torna, de certa forma, hipocrisia. A gente começa a cobrar demais das pessoas, embasando-se nas regras, nas leis, nas normas, e se esquece que a liberdade, ela também precisa estar aí, porque senão não tem sentido a regra, a lei. Elas não são para aprisionar a pessoa humana, mas elas são para tornar as pessoas mais livres. Assim sendo, Jesus hoje nos convoca a todos a olharmos para as regras como uma oportunidade de sermos mais livres.
de sermos mais abertos à beleza, à graça que os dias nos proporcionam, a vivermos as maravilhas que o próprio Deus concede a cada um de nós viver. Meus irmãos e minhas irmãs, respeitar a lei e a regra é um dever de todo cidadão. Mas quando a gente ama as pessoas, quando a gente se ama, quando a gente cuida um do outro, não tem por que desrespeitar as leis e regras ou normas. Então, Jesus, ele se coloca acima da lei, acima da regra, da norma, porque ele ama a todos. E essa é a maior regra, é a maior lei de todas. Quanto mais a gente ama alguém, mais a gente vai respeitar o direito dela, mais a gente vai respeitar o espaço dela. Assim sendo, nunca essa lei ou regra vai ser violada, porque o amor está acima de tudo. Então Jesus, ele não preocupa com regra, lei ou norma. Ele preocupa com a misericórdia que a gente tem que ter um para com o outro, que a gente tem que ter, de modo geral, com as pessoas todas, consigo mesmo. Quantas pessoas existem, né, e são subjugadas sob o peso das leis, das normas, e não se libertam. E, infelizmente, muitas pessoas atribuem até a Deus, né, certas regras e leis e normas que as proíbem de serem mais felizes, mais livres, mais leves. E aí elas não vivem, elas sobrevivem de uma forma, eu diria, pesada, de uma forma sofrida, e não encaram com naturalidade as coisas que Deus Nosso Senhor nos proporciona no dia a dia. Não encaram as belezas que a gente tem por aí e a gente pode e deve experimentar. Meus irmãos, minhas irmãs, quando se ama, todos os nossos comportamentos se tornam medidos pelo amor. E aí, Jesus nos ensina que a misericórdia supera todo tipo de sacrifício. Para que se sacrificar seguindo, obedecendo uma lei que vai te aprisionar mais ainda? Repito, Jesus, ele deixa claro que a lei do amor é a lei magna que nós temos na nossa vida. Se nós seguirmos essa lei, todas as outras se tornam fáceis de serem seguidas. Porque, repito, quando se ama, a gente não viola nenhuma lei, porque nós não vamos violar o direito do outro. Nós não vamos violar o espaço do outro. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus espera de nós misericórdia. E o que é que isso significa? Significa o pleno cumprimento da lei do amor e não sacrifício. O amor jamais pode ser fonte de sacrifício para nós. O amor jamais deve ser um esforço para qualquer um de nós, não. O amor, ele é livre, ele é leve. E quanto mais a gente ama, mais leve, mais livre a gente se torna. Não tem porquê não querer essa liberdade. Não tem porquê não querer obedecer essa lei. Não tem porquê não querer ser feliz. Meus irmãos e minhas irmãs, descobramos o valor, a beleza da lei do amor e nos preparemos para viver momentos inesquecíveis dia após dia, sem, por isso, desrespeitar a regra, a lei, a norma. O amor é a maior de todas as leis e é ele, o próprio amor, que nos fará pessoas aptas no cumprimento de nossos deveres, de nossas obrigações. Bom dia a todos.